Tema mais que especial nesse Quero Falar Abaldas de hoje, porque além de ser o terceiro episódio aqui das séries, terceiro? Quarto? Até me confundi já, o quarto episódio, é também a minha estreia no YouTube. Então se você está ouvindo no Spotify, saiba que também estou aqui no YouTube, e se você chegou aqui pelo YouTube, seja bem-vindo, também estou lá no Spotify, e nada melhor do que um episódio que vai dar rosto a essa voz, trazer um tema que seja pertinente com isso. Então, o nosso episódio de hoje é sobre as coisas são o que parecem ser. Só falar, uai. Falar o quê? Falar abaldas. Então já pega a sua bebida preferida, eu tô aqui com o vinho hoje, e é sobre os embalos desse vinho que a gente vai conversar hoje, para aquecer nesse dia de inverno bem frio. Tá frio aí? Essa é uma clássica frase para começar uma conversa, né? Tá frio, tá calor, será que vai chover? Então vamos começar assim? Bom, deixa eu contextualizar, eu tô aqui com as minhas anotações, eu sempre anoto um monte de coisa, e aí eu falo mais do que está anotado, acaba que metade das pautas eu não consigo falar, mas é isso que é interessante, né? A gente está aqui para conversar, sem muita cerimônia. Se você já acompanha, já assistiu os outros episódios, sabe que aqui a gente está para gerar mais dúvida do que respostas, então é um papo tranquilo para a gente falar sobre temas específicos. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre imagem, né? Se as coisas realmente elas são o que parecem ser, ou se realmente há uma forçação de barra muito grande, né? A gente fala muito e vê muita discussão sobre viver das aparências, mas eu vou dizer que existem pessoas vivendo de aparências e tem pessoas que parecem não estar usando bem disso, né? Não estou falando só de pessoas, tá? Aqui a gente vai abranger muita coisa. Então, se você não sabe, aqui a gente fala sobre arquitetura, sobre cinema, sobre imagem, a gente fala sobre tudo. Tudo que envolve, né, tudo que nos toca. E hoje, para falar de aparência, a gente vai falar de tudo, né? Porque a gente, a menos que você seja cego, você vê tudo. Tudo que você vê tem uma mensagem por trás, né? Além do óbvio, além das coisas que a gente fala, a imagem fala bastante. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E no episódio de hoje também a gente vai, assim como o episódio anterior, ter ali umas divisões, onde eu vou começar contextualizando quando que eu realmente percebi o poder da imagem, né? E como que isso começou a ser uma cobrança na minha vida de alguma forma. Como que isso, né? Essa questão da imagem também é importante no aspecto de ambiente, das coisas, da economia. E por fim, a gente fecha com o encerramento dos questionamentos se realmente a gente é o que parece ser e o quanto a imagem realmente impacta na nossa vida. Vou começar falando do insight, né? Por que eu tive a ideia desse tema. Ontem eu saí para caminhar com a Renata, né, a minha noiva, e aí a gente recentemente mudou para uma cidade, para a cidade que a gente nasceu. A gente nasceu, a gente foi criado, que era uma cidade que há muito tempo a gente não passava um tempo aqui, né, uma temporada. Então a gente veio para cá. Uma cidade no interior de Minas Gerais, bem pequenininha, pensa, uma cidade pequenininha, típica cidade histórica de Minas, com um pouco mais de 5.000 habitantes. Só que, além de ser uma cidade pequena, e antes da gente vir para cá, né, em definitivo, nessa mudança, o contato que eu tive aqui com a cidade já vinha demonstrando o descuido. Uma cidade muito bonita, em termos de paisagens naturais, né, tem um casario aqui interessante, mas já há um bom tempo eu vinha percebendo um descuido muito grande com a cidade. E fato que a cidade está muito suja, uma poeira danada, e aí você sai de casa, num instante você está sujo. Então, assim, na conversa a gente tinha falado, né? Ah, o tênis já tá sujo de novo. Tinha 2 dias que eu tinha limpado meu tênis e ele tava imundo. E eu falei assim, realmente não tem muito o que fazer, a gente vai ter que lidar com isso, né? Viver com isso. Então, se o tênis está sujo, vamos deixar o tênis sujo, a gente vai vivendo com isso. E aí, seguimos a caminhada, fizemos a caminhada, o tênis voltou ainda mais sujo do que estava. E aí, depois eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, não, isso não sou eu. Não vou me acomodar com isso. O tênis está sujo, vou deixar o tênis sujo porque o ambiente está sujo, ele me suja e aí eu vou me misturar num ambiente que não tem nada a ver comigo se o ambiente está errado. Foi daí que surgiu a ideia desse tema de hoje, porque eu sei quão bem é viciante, né? A gente tende a acomodar com as coisas, sejam elas boas ou ruins. Então, a alternativa mais fácil é realmente eu
deixa o tênis sujo, deixa o tênis fudido pra lá, não tem problema, porque a cidade não tem como manter um tênis limpo. Mas o problema sou eu, meu tênis, ou o problema é a cidade, que tá muito suja, que tá imunda? Onde vem o problema? Eu ou o ambiente? Então foi daí que surgiu a ideia desse tema de hoje. Talvez você tenha um tênis sujo, talvez você tenha um carro sujo, uma casa suja. Por que isso está sujo? Por que está acontecendo? Você não está se importando? De onde que vem essa falta de importância? Vamos discutir sobre isso? Para mim, essa questão da aparência, eu acho que não muito diferente da maioria das pessoas, né? Realmente veio uma cobrança da minha mãe. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha que sair com ela, né, para algum lugar. E aí, criança naturalmente, estava ali dentro de casa brincando. Ela chamava, vamos em tal lugar, vamos no supermercado, ou vamos na igreja, sei lá. Eu saía de casa, ali do jeitinho que eu tava, né? Se eu tava brincando de bermuda, de chinelo, eu queria sair daquele jeito. E aí a minha mãe falava exatamente dessa forma. Vai vir atrás de mim essa marmota? Quando tem que sair comigo, sai essa marmota. Se é pra sair sozinho, vai lá e arruma. Pode pôr um tênis, pode pôr uma calça, pode arrumar. E aí eu ia ali, arrumava direitinho, porque minha mãe sempre gostou de sair muito bem arrumadinha, né? Pelo menos limpinha ali, tomar um banho e tudo mais. E eu, criança, não entendia por que daquilo não fazia sentido, né? Eu ter que mudar pra estar saindo de casa, mudar a forma como eu tava, sendo que a gente não ia fazer nada de especial. Pra mim, só fazia sentido me cuidar, enfim, arrumar minha aparência se eu fosse pra uma festa ou se eu fosse pra algum lugar que exigisse isso. Não era a rua, principalmente uma rua de uma cidade pequena com catas altas. Mas sempre teve isso e foi ao longo do tempo, uma insistência dela que me deixou mais criterioso, né, com relação a isso, a como eu devia me portar e como eu devia aparecer quando eu não estava dentro de casa, enfim, mostrar esse mínimo de cuidado. E ela falava exatamente assim: você sai de atrás de mim, essa marmota, né, mal vestido, sujo, as pessoas vão achar que eu não estou cuidando de você. Então, essa questão do se importar, né, ela se importava comigo, de eu realmente aparentar estar bem, porque realmente eu estava bem, eu era uma pessoa, uma criança bem cuidada. E também se importando com ela, uma vez que ela não queria que eu passasse a mensagem de que ela era uma mãe desleixada, né, com os filhos, que não cuidava de mim. Então, mensagem implícita na aparência. Ali começando com a minha mãe, desde criança. E assim foi. Ao longo do tempo, né, todo mundo aqui, se você não é um adolescente, não é uma criança, você é um adulto, certamente, com toda certeza, você passou pela adolescência. E a adolescência é aquele período que a gente está tentando se encontrar no mundo, né? Então tem sempre as tribos ali, e a forma mais clara de demonstrar, né, quem é você, qual é a sua tribo, como você se identifica, o que você quer passar no mundo, é realmente escolher ali um estilo, né? Porque você quer realmente parecer algo que você às vezes não é, ou que você realmente é, para se encaixar numa comunidade, numa tribo, alguma coisa assim. Eu já tive várias, eu já tive a minha fase de querer parecer um pouco mais alternativo, então usava ali umas camisas indianas, cordão de coco que eu adorava, tinha uns cordões de coco assim grandão, vinha quase no umbigo. Já tive a fase emo, não tão emo assim, meio emo, meio. Enfim, não dá pra ser tão emo sendo preto como eu e morando numa cidade pequena, né? Mas, enfim, tava ali o All-Star preto, e aí usava, tinha a época de cadarços cor neon, tinha um laranja e tinha um verde. E aí eu trocava, alternava camisa preta, ouvindo bandas de rock, inclusive, uma das melhores coisas que eu aprendi na adolescência foram as músicas, né? As bandas. Saudades, inclusive, das boas bandas, continuo ouvindo todas. A vida vai passando, né? E você vê, realmente entende. O primeiro choque de imagem que eu tive foi exatamente quando eu fiz 18 anos, que eu fui participar de um programa para treinamento para entrar na Vale. A Vale, que é a empresa de mineradora que tem aqui na região. E eu usava um piercing aqui na orelha, parecido com o que eu tenho hoje, só que ele era um pouquinho mais alto e era de spike. E aí, na entrevista de emprego, eles falaram que eu não podia usar aquilo. E aí, em certo ponto, falaram que era por uma questão de segurança, que, né, tá, tudo bem, faz sentido, uma área mineradora, perigosa, beleza. Mas eu sabia, eu não tinha nem sido contratado ainda. Eu sabia, tinha certeza que era exatamente por uma questão de emprego. Aí você pode falar assim, ai, mas, nossa, preconceito, né, com esse tipo de coisa, de imagem,
Aí tem a questão de tatuagem, na época eu não tinha tatuagem nenhuma, hoje em dia eu já tenho algumas, são poucas, mas sempre teve, né, essa preocupação com a questão de imagem, de como as pessoas vão te ver, porque elas realmente te julgam muito antes de você abrir sua boca. Isso é batata, não tem que lutar contra isso. Vai dizer que imagem não é importante? É. Então eu fui tomando realmente essas lapadas aí e tendo que entender, olha, o jogo de cintura, né? Olha, eu preciso realmente passar uma impressão disso ou daquilo outro, e eu fui entendendo realmente esses códigos, né? Esses códigos que a gente pega do externo e vai colocando pra gente. Até depois de um momento em que você cria os seus próprios códigos e você coloca isso para fora. Então, é um trabalho realmente de amadurecimento, né? Seja você com relação ao mundo, seja você com você mesmo, aprendendo quem que você é, quem que você quer parecer ser. Foi um trabalho interessante e eu tô construindo ele cada dia mais. Mas me conta vocês aqui. Provavelmente vocês também tiveram alguma fase. Aí me fala uma fase da sua vida que você apareceu, né? Você tinha uma imagem que você ou gostava muito, 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 ou que você detestou. Você olha assim, fotos antigas, e você fica desacreditado. Essa pessoa não sou eu. Acontece isso com vocês? Comigo, apesar de eu olhar assim, eu realmente ficar um pouco espantado às vezes, né, com como eu tinha um mau gosto, né, hoje vendo como que aquilo passava a mensagem errada ou não, mas é interessante. São pessoas, são versões de mim, é como se, na verdade, eu encontrasse com pessoas, outras, eu não me reconheço ali, exatamente, elas vão dizer alguma coisa para mim, olha, que eu entendo exatamente o que estava passando naquela época, né, qual a mensagem que eu queria passar. Isso é um fator importante, você ter intencionalidade, né, saber que mensagem você quer passar. Isso é o mais importante de tudo quando a gente está falando sobre imagem, seja a sua imagem, seja a imagem da sua casa, ou do seu carro, ou dos seus objetos, enfim, de forma geral. Mas é o fato que não menospreze o poder de uma imagem, seja ela boa ou seja ela ruim. Bom, aí com relação ao ambiente, né, uma vez que eu comecei a entender esses códigos, né, da imagem, como que as pessoas me viam e como eu gostaria de ver as pessoas também, e fui percebendo também o espaço, que eu enxergo isso como níveis de consciência realmente que a gente tem com relação à imagem, né? Então, primeiro, você não liga, você criança ali não entende nada, você tá tacando foda-se para qualquer tipo de imagem, né? A menos que você realmente absorva ali preconceitos a partir de outras pessoas. Por exemplo, tem um termo que o pessoal fala que é, o que é? Espectro do lombroso, acho que é isso mesmo, né? Que é aquela pessoa que tem uma aparência de ladrão, alguma coisa assim. Se você está assistindo filme, ou está assistindo um jornal, ou se seus pais, enfim, as pessoas com quem você convive, te ensinam que aquelas são as características de uma pessoa que é um criminoso, você, criança, vai tomar medo daquilo só por precaução. Você vai conseguir atestar por conta própria. Se é uma criança, você não vai fazer isso, você não é louco. Mas aí, tirando isso, você realmente está ali na tábua rasa, você não tem preconceito, você não tem nenhuma bagagem, nenhum repertório para realmente estabelecer uma coisa própria do que é a imagem. Passado esse primeiro momento, né, de contato ali criança, né, que é um contato mais puro, mais ingênuo, vem essa fase da adolescência que eu disse, né, que aí você está tentando se encontrar no mundo, então você começa realmente a querer exprimir uma mensagem para o mundo, se encaixar ali em determinadas tribos, e aí você começa a perceber também o seu entorno, porque ao escolher uma imagem para passar uma tribo, você está necessariamente querendo se excluir de outro. Então, se eu queria ser emo, é porque eu não queria misturar com sertanejos, apesar de eu ter gostado de sertanejo sempre. Sempre gostei de sertanejo, mesmo quando eu estava ali fantasiado de emo. Mas eu não queria pertencer àquele grupo. Você faz isso. Mas essa fase do amadurecimento da percepção da imagem, né, do ambiente, do lugar que você está, isso realmente requer mais bagagem, né? Você tem que passar por mais coisas na vida, tem que tomar mais na cara, exatamente. Tipo, sei lá, você entrou num restaurante e você foi percebido de alguma forma que você não gostaria, ou foi mais visto, ou mais adorado do que você esperava, sei lá. Você começa a perceber realmente ali como que esse espaço ele tem também ali seus códigos e como que
as pessoas que pensaram naquele espaço também tiveram ali artifícios para condicionar e levar ali as pessoas que ela querem para ali. E aí sobre o ambiente, né? Como eu falei, eu sempre morei até a minha adolescência, até eu sair de casa com 19 anos, 20 anos, não lembro agora. Que eu saí realmente, fui morar fora, já mais velho assim, mas até então morava aqui, né? Claro, eu saía, né? Existia ônibus, existia carro, então eu saía aqui dessa cidade de 5 mil habitantes, eu ia para outras cidades e era sempre aquele vislumbre, né? Com realmente coisas muito diferentes, principalmente quando eu ia para BH, que é a capital aqui de Minas Gerais, é uma cidade, a maior cidade mais próxima daqui, que as outras cidades são cidades de tamanho médio. Mas então eu sempre ficava impressionado ali, percebendo realmente o lugar. Não precisava nem ser BH exatamente, não, tá? A cidade vizinha aqui, né, que é uma cidade já um pouco maior, tem 30 e poucos mil habitantes, se não estiver enganado, que é Santa Bárbara, eu já ficava assim, era a capital, né, da roça. Então você ia ali, já era diferente, né, porque você tinha asfalto, você tinha lojas, você tinha serviços que não tem aqui. A estrutura da cidade já é diferente, né? Então, isso faz você perceber realmente que quando eu ia pra lá, eu me comportava de uma maneira diferente, né? Eu queria passar esse aspecto de pessoa, criança, adolescente, enfim, que era uma criança do interior. Eu queria parecer com as pessoas que estavam lá. Eu queria saber os códigos, passar liso ali, sem passar nenhuma vergonha, né? Por mais que a gente às vezes passava, então, mas você estava ali, você não queria aparentar não ser daquele universo. Então, sempre isso. Sempre que eu ia para um lugar novo, eu começava a perceber os códigos daquele lugar, como as pessoas é, estavam, elas se comportavam, não só em termos de aparência, né? Sei lá, corte de cabelo, roupa, mas como elas andavam, como elas conversavam, como elas se relacionavam. É muito diferente da forma como eu cresci a minha vida aqui numa cidade muito pequena. Uma coisa que sempre me ajudou muito aqui a ter uma percepção melhor, né, uma amplitude maior do mundo e das pessoas, é o fato de realmente ser uma cidade turística. Então aqui a gente recebia, né, pessoas de muitos lugares e isso me fazia realmente conhecer padrões diferentes. Isso que, como eu já falei aqui em outros episódios, sempre foi muito curioso e eu ficar realmente interessado, curioso sobre a vida dessas pessoas, em como elas enxergavam o mundo, e eu sempre ficava vislumbrando. Inclusive, geograficamente aqui em Catas Altas, né, percebendo esse espaço, eu sempre gostei muito de ficar em pontos altos da cidade e ficar observando, né, ali o horizonte, aquele mar de morro, sempre pensando o que tem para além daquilo. E aí, sobre essa questão de ambiente, eu lembro de ter estudado com um professor de geografia, eu não lembro agora se foi no ensino fundamental, se foi no cursinho, não me lembro exatamente. Mas ele falando exatamente que em Minas Gerais é um lugar de teste porque o mineiro é muito desconfiado, exatamente por conta da cadeia de morros, né, que tem aqui. Então, isso deixa a gente muito cabreiro, né, com o que tem por fora, né, o que tem fora daqui, porque é como se as montanhas realmente elas fossem nessa essa muralha, né, que protege a gente. Então, tudo aquilo que é externo, a gente tem mais resistência. Eu, pelo contrário, eu ficava muito curioso em saber o que estava vindo por fora. E aí, por isso, exatamente, eu gostava dos lugares altos para ver o que tem além das montanhas, né? O que tem depois disso. Sempre quis saber. Então, essa percepção do espaço, ela vai acontecendo, né? E ela vai te moldando também, à medida que você vai buscando. Então, se você tem apreço por esse novo, você vai buscar conhecer. Se você não tem, você realmente cria raízes. Sei pessoas que jamais trocariam, né, essa cidade com um pouco mais de 5 mil habitantes por uma cidade um pouco maior, porque realmente elas têm esse receio de um modelo de vida diferente ou porque elas realmente têm medo desse novo, não sei. Cada um com sua experiência, mas eu sei que isso molda muito a cabeça de cada pessoa. E aí, em arquitetura, eu estudei isso em urbanismo, né, em como que essa concepção dos espaços, e aí a arquitetura vamos pensar sempre como se a gente estivesse dando um zoom, tá? Então você tem a escala das cidades, né, e aí você vai dando um zoom, depois das ruas, até chegar nas casas. Eu sempre gostei mais do urbanismo porque ele tem um impacto maior, né, mais global. Então, eu adorava entender as estratégias
dos arquitetos, enfim, das pessoas que projetavam principalmente as cidades. A gente tem poucas cidades projetadas no Brasil. Mas as poucas cidades projetadas no Brasil, elas tinham um projeto, uma intenção muito clara. Vamos pegar, por exemplo, Brasília, que é a capital do Brasil. Brasília, não sei se vocês conhecem Brasília, eu não conheço particularmente, eu nunca fui a Brasília, tá? Mas estudei muito Brasília. E o que a gente tem lá? Você tem grandes espaços, né? Você tem grandes quadras, então de um prédio para o outro é um espaço muito grande. Você tem prédios com uma escala, né? Eles são muito altos. Então, sempre para parecer que a cidade ela é muito grande, né? Para mostrar essa grandeza do estado. E aí, a pessoa, né? A escala humana, ela fica reduzida a quase nada. Ou seja, o estado é maior que vocês. Além disso, além de ter essa questão da imponência, do poder, essa questão dos espaços em Brasília é também para criar um dinamismo de limpeza, né? Então você tem esses grandes largos com pouca vegetação, né? Você pensa na esplanada ali, não tem árvore, exatamente para inibir, sei lá, lugares obscuros que possam ter algum tipo de violência, de contrabando, coisa nesse sentido, para realmente ser uma cidade hostil a esse tipo de situação. Situação de pessoas de rua, situações de violência. Você cria essa questão de quase um ambiente pasteurizado, né? Você tem ali uma eliminação de coisas que você não quer. Exatamente isso. A cidade ela tem esse propósito. Então, uma grande escala, somos grandes, somos limpos, somos organizados, tudo muito organizadinho, né? Até demais. Você tem uma questão de setorizações, então você tem os setores que é só para trabalhar, os setores que é só para comprar, os setores que é para morar. Ela foi planejada dessa forma. Viabilizando também os carros, que é uma outra coisa, né? Se você não tem carro, você tem dificuldade para se locomover na cidade. Por base, você já tira também uma camada da sociedade, porque ou você vai ter que andar de ônibus ou você vai ter que andar a pé. Essas pessoas não conseguem morar numa cidade dessa. Então tem todo um plano para isso. Isso é feito de forma intencional. Bom, então aí tá. Aí você tem Brasília que é desse estilo, né? Não sei qual cidade você mora. Quiser comentar que cidade que você mora hoje, me conta que isso vai ajudar bastante a entender as percepções que você vai ter a respeito do que eu estou dizendo aqui. Mas entende como é diferente se você pegar uma pessoa que cresceu num ambiente litorâneo, né? Mora lá na praia, vier para uma cidade aqui de Minas, vai ser uma percepção totalmente diferente como ela vê o mundo, né? Geralmente dizem, não sei se é verdade, mas pessoas que moram em ambientes litorâneos, elas têm realmente mais abertura, né, ao novo, enfim, porque tem ali a questão do oceano, você não tem essa barreira visual. Então, conheço algumas pessoas assim, mas não sei, né? Não fiz uma pesquisa para saber exatamente. Eu acredito que para mim faz sentido, tá? Se for pensar assim sobre o estereótipo que você tem, por exemplo, de um carioca, né? Realmente parece que faz sentido, é condizente. Diferente de você pegar uma pessoa que nasceu em Ouro Preto, uma cidade cheia de morro, trevosa, chove, fria, mas eu amo, acho lindo. Vou contar um outro caso em particular, que foi quando eu fui para Goiânia, né? Fiquei em Goiânia, morando um tempo lá. E aí, diferente aqui de Minas, é um terreno praticamente plano, né? Inclusive, perigosíssimo isso, porque isso dá arsenal, dá chama, combustível para os terraplanistas, né? Que você chega lá, você vê que tudo reto, você realmente começa a duvidar que a Terra ela é esférica. Não exatamente esférica, mas enfim, foda-se. E aí, aquela sensação de estar num lugar em que eu não tinha um ponto geográfico de referência, como eu tenho aqui, me deixou muito desnorteado, né? Onde o sol nasce, onde o sol se põe, para onde que eu olho, onde é a frente, onde é as costas da cidade. Isso pensando em termos geográficos. Em termos de cidade, me impressionou muito o quanto a cidade era uma cidade organizada, uma cidade bem progressista. Você sempre vê muitas obras, apostas arrojadas em termos de arquitetura, né, em alguns pontos, alguns edifícios. E isso eu senti muito também na população. Uma população que eles têm essa coisa da ambição, sabe, do crescimento melhor trabalhado do que as pessoas aqui em Minas Gerais. E eu não tô falando só porque eu sou uma pessoa criada aqui em Catas Altas. Quando eu vou a BH, eu percebo que há uma resistência um pouco maior, até mesmo na prestação de serviço. A prestação de serviço lá em BH, que é diferente de
do que eu percebi em Goiânia, né? Que são pessoas mais abertas, pensando na cidade em si, além desse estereótipo, né? De ser uma cidade que parece que realmente está em desenvolvimento, ela está crescendo, uma cidade que é mais nova que BH, inclusive. Você tem na forma, né? Na postura que as pessoas te tratam, uma abertura maior, uma intencionalidade melhor nas ações em, sei lá, pegar o seu dinheiro que seja pelo serviço que elas estão prestando. Então, tudo isso, sem sombra de dúvidas, faz parte dessa questão do ambiente, né? Em como que a aparência, ela molda, né, o espaço. Eu acho que a maior impressão que eu voltei de lá, de Goiânia, é sobre isso, sobre estar aberto a novas apostas. Coisa que aqui em Minas, né, pelo menos dentro das experiências que eu tive, né, e aí mesmo indo para BH, que é a capital da cidade, eu sempre senti uma resistência ao novo muito maior do que tem lá. Exatamente só observando o espaço, pelas coisas novas que eu via. Não sei se é só impressão minha. Me conta aqui se você é de Goiânia, se você é de BH, que impressões você tem dessas duas cidades. Vamos fazer o seguinte exercício. Pensa como que está a sua rua hoje. Não sei se você mora numa cidade maior, numa cidade menor. Como que está a sua rua hoje? Será que você percebe a sua rua? Você passa na sua rua, né? Você transita por ela mais de carro, mais a pé. Como que a sua rua foi preparada, foi moldada para funcionar? E aí, beleza, vamos pensar que foi no aspecto de pedestre, para você realmente andar. Ela tem boas calçadas? Ah, não tem boas calçadas, então talvez ela realmente não seja tão pensada assim para pedestres. Ah, não, ela tem boas calçadas, tem calçadas largas. Essa calçada tá limpa? Essa calçada tá livre, né, de obstruções? Como que esse ambiente ele tá realmente moldando? Existe um cuidado de manutenção nessas calçadas, nessa rua, para realmente fazer com que a função pela qual ela foi planejada, foi executada, seja feita plenamente? Isso acontece? Esse é um ponto. Ah, não. Minha cidade, realmente, aqui eu moro numa avenida e aqui é loucura, aqui é carro. Tem a calçada, claro que toda rua precisa ter uma calçada, mas aqui todo mundo sai de carro, volta de carro. Eu nunca nem vi qual que é o prédio aqui do meu lado. Nunca passei, nunca olhei para o lado para saber como é que é. Esses fatores externos, né, se vai ter uma boa iluminação, se não vai ter, vai moldar a sua conexão com essa rua. Necessariamente, isso vai mudar a sua relação de vizinhança, né? Se você é uma pessoa que cultiva realmente essas ligações, você passa a valorizar essa questão do tempo de uma forma diferente. Porque uma vez que você está acostumado a ter coisas muito próximas, a sua relação com o tempo, ela é diferente. Agora vamos pensar no aspecto de casa, tá? Tá, a gente tem em primeiro momento que o local que você mora, a casa que você mora, com toda certeza vai estar condicionado ao seu poder aquisitivo. Se você mora, você tem dinheiro para bancar, morar numa região legal, que aí, né, a rua é bem cuidada, enfim, você tem toda uma ferramenta ali urbana para fazer sua vida legal, né? Tem um parque para eu correr, eu tenho um posto de gasolina, eu tenho açougue, eu tenho tudo à minha disposição. Provavelmente a sua casa ela vai ter um aspecto diferente, né? Vai ser uma rua arborizada, talvez, pelo menos umas 3 árvores próximas da sua casa você vai ter, com certeza. Quando você não tem isso, né, você tem aqueles grandes aglomerados, a sua percepção com toda certeza é muito diferente, né? Essa questão de sobrevivência. Provavelmente você encara a sua casa como um local para dormir. Quando você encara a sua casa só como um local para dormir ou para comer, não como um ambiente de lazer, além da questão do dinheiro que você não tem às vezes para investir, você também está desapegado, né? Então, tipo assim, não importa se a parede tá descascando, se tá ali no reboco, se tá com a maçaneta quebrada, você não se importa. Agora, se você mora em um local, condições ideais de temperatura e pressão para viver bem, né, um bairro legal, e aí você passa a ignorar, né, uma mancha na parede, sei lá, começou a chover e apareceu um mofo aqui na parede. Você começa a tacar o foda-se para isso, o problema é você, com toda certeza. Então vamos pensar aqui, de forma geral, cada um dentro da sua própria situação, tá? Quando você começa a não se importar com esses pequenos detalhes, né? Primeiro na sua casa, minha casa tá aqui desarrumada sempre. Uma vez que você deixa, é uma vezinha só.
você deixa, né, sei lá, a casa suja. Eu tenho o hábito de limpar a casa todo sábado de manhã. Um sábado que eu não limpo, eu fico safado, eu não vou limpar. E aí isso vira uma constante. Aí eu começo a me acostumar com a porcaria. A casa tá suja, eu não ligo mais. Você acaba se ensinando a se condicionar a esse mínimo. Então entende como é que é essa questão da importância? Quando você para de dar importância, as coisas param realmente de ter importância para você. E aí as outras pessoas também não vão dar importância. Uma coisa muito diferente. Pode fazer o teste. Arruma a sua casa e deixa ela bem limpinha. Você vai receber uma visita na sua casa. Eles vão ter todo o cuidado. De repente vai até tirar o sapato para entrar na sua casa. Se sua casa estiver suja, vai tacar o foda-se, vai sujar ainda mais. Não vai ter o cuidado com o seu móvel, vai colocar o pé assim em cima da poltrona. Então, quando você não se importa com a sua casa, que é o lugar que te acolhe principalmente, provavelmente já existe algum tipo de descuido, de não importância com a sua aparência, ou com a aparência das coisas, com os objetos. É um copo mal lavado, um tênis sujo, como eu quase caí na armadilha de deixar meu tênis sujo. Vai sujar, tá? Claro que eu vou limpar com maior frequência, isso vai me dar um trabalho a mais, mas esse exercício eu preciso fazer. Eu não posso me acostumar com o tênis sujo, porque o tênis sujo hoje vira casa suja amanhã, que pode me levar a tornar uma pessoa suja também, né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre como que a gente, enquanto pessoa, como que a gente acaba atraindo, né, todos esses aspectos do ambiente para a gente mesmo. Então vamos lá, ó. Eu já parei de me importar com a cidade, a calçada tá suja, tá quebrada, não me importo mais. Minha casa constantemente tá com a bagunça, de vez em quando eu limpo, mas não é mais aquela preocupação, sabe, do tipo, isso aqui realmente é uma coisa que importa pra mim, não tô mais tão preocupado com isso. Inevitavelmente, é batata. Se você não se preocupa com a sua casa, com o seu tênis, você não vai começar a se importar mais com você. Primeiro você faz essa maldade com você. Então, hoje, né, aos poucos, né, eu vou, sei lá, vou delargando ali da aparência, andando com a roupa rasgada, uma roupa suja, eu vou descuidando da saúde, eu como qualquer coisa, e aí aquela preocupação que talvez, pode ser também, né, que você tenha aprendido a ter um pouco mais de cuidado com a sua alimentação. Você passa a não ter, começa a comer porcaria, a barriguinha, né, começa a crescer, você começa a ganhar peso. Vou contar um exemplo próprio, tá? Eu já mudei bastante, já mudei, sei lá, para mais de umas 18 vezes na minha vida adulta, né? Eu sozinho, tá? Com a minha mãe, já mudei muitas outras vezes quando eu morava com ela. A gente sempre mudou muito, mas com toda certeza eu mudei muito mais depois de adulto, eu mesmo, né? Mudei de cidade, mudei de casa dentro da mesma cidade, então, assim, tem bastante conhecimento sobre mudança para falar. E em uma dessas mudanças, eu mudei para um apartamento, e também, como era muito comum nessas mudanças, eu mudar e vender os móveis. Em uma dessas mudanças, eu mudei para um apartamento novo, comecei a mobiliar o apartamento do zero, e eu não priorizei espelho, não comprar espelho de corpo inteiro, tá, para casa. A gente tinha um espelho do banheiro, né, para ver o rosto ali, que era o mínimo, e eu tinha um espelho do elevador, que era da cintura para cima também, enfim. Não tinha espelho, não tinha um espelho de corpo inteiro para conseguir me olhar. Beleza. Fiquei morando nesse apartamento ali uns 4 meses, mais ou menos, sem ter espelho. Até que eu fui para uma festa, a festa inclusive chamava Festa das Fotos, uma festa de formandos lá na UFV. Fui para essa festa e aí, festa das fotos, fizemos fotos. Quando eu vi a foto, eu não me reconheci. Depois de passar 4 meses sem espelho de corpo inteiro, eu tava, acho que com uns 78 quilos, o que para mim é muito. Eu sempre fui uma pessoa magra, desde criança, e a falta desse espelho em casa, de eu não conseguir me ver de corpo inteiro, não ver o meu corpo controlar, eu me desregulei, lógico, né? Tinha também outros hábitos que eu fui aderindo, mas eu tenho certeza que se eu tivesse tido um espelho de corpo inteiro em casa, eu tinha freado aquele resultado de alguma forma que eu não consegui. E ali, ao longo de 4 meses, eu tava com a barriga enorme, eu tava com a cara gorda, que meus olhos faziam até assim, ficavam fechados, parecia um oriental. E eu não me reconheci, exatamente porque eu não
dê importância para isso, para uma coisa que faz parte. Quando você não se vê, né? Eu não dei importância para minha aparência. Eu reneguei isso e, por consequência, essa aparência decaiu. Ela foi a ruína de uma certa forma. Estou exagerando aqui, estou aumentando o tom, mas é mais ou menos nesse sentido. Vocês entendem isso? Enfim, na mesma semana a gente saiu, a gente foi para uma loja comprar um espelho de corpo inteiro, inclusive eu tenho ele aqui até hoje, para nunca mais passar esse tipo de situação. Então vocês percebem a importância, né? A importância de dar importância, principalmente para você mesmo. E aí quando você não dá importância, esse resultado ele acontece. E aí não adianta. Eu sei que é uma situação muito chata e a gente deve se policiar para não fazer esse tipo de comentário, né? Sabe quando você passa muito tempo sem encontrar com uma pessoa e quando você vê ela, inevitavelmente vai ter alguma mudança, né? No mínimo ela envelheceu, no mínimo. Mas se ela engordou ou emagreceu, mesmo que você não fale isso para a pessoa, inconscientemente você vai pensar, poxa, essa pessoa engordou, essa pessoa emagreceu. Você pensa nisso. E com a gente não é diferente, né? As pessoas, elas vão ter essa percepção da gente, principalmente quando elas passam muito tempo sem nos ver. Quando elas nos veem, elas vão ter algum tipo de julgamento. E como que você realmente quer transparecer esse tipo de informação? Claro, tem casos, né? Salve as exceções que realmente às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue controlar, e a gente vai ficar refém disso, e a gente vai ser resultado de um conjunto de problemas, mas de forma geral é sempre pensando nisso, porque a gente realmente tende a se acostumar com as situações. Então sempre vai haver uma desculpa para eu não me cuidar, não cuidar da minha aparência ou não cuidar da minha casa. Então às vezes é o trabalho excessivo, às vezes é a família, né? Porque, sei lá, eu tenho filho ou eu tenho uma mãe que eu preciso ajudar, ou sejam os múltiplos projetos que eu enfio a cara, né? Então eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro, aí eu não durmo bem, eu não como bem. Então, inevitavelmente, eu não vou ter um corpo saudável, eu não vou ter um cabelo saudável, né? Eu não vou cheirar bem às vezes, porque isso também acontece. Eu não sei se já aconteceu com você, se tá comigo já aconteceu. Sabe aquele tipo de pessoa que ela acorda e ela realmente já, enfim, jogou pra Deus, né? Tipo, ai, eu sou assim mesmo, é a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu cresci assim. Ela acorda, ela não tem nem o cuidado de escovar o dente. Ela sai de casa com remela no olho, cabelo bagunçado, bafo. Cara, isso é uma falta de respeito com os outros. Aí você sai. Aí, olha só como que as coisas vão, uma coisa vai levando a outra. Eu não me preocupo com a cidade, eu não me preocupo com a minha casa, eu não me preocupo comigo. Eu encontro outra pessoa. Essa pessoa vê que eu não me preocupo com ela. E aí existem dois tipos de reação. Essa pessoa, ela vai me condenar, mesmo que inconscientemente, ou essa pessoa vai tomar o meu nível como régua para ela, que é o que acontece, né? Vamos colocar aqui no contexto dessa cidade pequena em Catas Altas, que eu estava ali envolvido quando era criança. A régua é que eu não preciso me importar, porque ninguém se importa, ninguém está se arrumando, ninguém preocupa com a aparência. Para que eu vou me preocupar com isso? Você tem essas duas possibilidades. Geralmente as pessoas optam pela opção mais fácil, que é não ligar mesmo. Pensa aí no seu ambiente de trabalho, como que as pessoas estão se portando em termos de aparência, né? Como elas se vestem, como que elas se comportam, como elas se portam. Vê aí como é que tá. Realmente está uma régua da qual você quer participar? Ou é só uma régua de comodismo? Ambiente de trabalho, né? Não preciso parecer nada, não preciso me importar como eu vou estar, porque o meu conhecimento, aí sempre tem esse discursinho, né? Ai, eu já sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito capacitada, eu sou muito bom no que eu faço, eu não preciso me preocupar com a aparência. As pessoas têm que me conhecer por dentro, não tem não. Elas precisam, necessariamente num termo de trabalho ali, ter um tipo de contato com você, mas ninguém quer. Ninguém quer ter contato, ninguém quer, sabe, conviver com algo que a primeira mensagem é de repulsa, sabe? É como se você não quisesse estar ali. Então, você não se importando com a sua imagem, talvez pela sua cidade que não está cuidando de você, ou vice-versa, como que a gente sai disso? O movimento, ele é humano, né? O ambiente, ele existe para comportar o humano e se você não se preocupa com você, essa cidade, ela realmente acaba sendo o local ideal.
Então, se a cidade está mal cuidada, você também não se cuida, tá tudo certo, né? Vocês estão ali na mesma frequência. Eu tento, sobretudo, manter o meu tênis limpo para lembrar que não é esse o ambiente que eu mereço viver. Eu mereço um ambiente limpo, confortável, bonito, porque faz diferença, né? Faz diferença sim, isso dá paixão na vida. Quando você para de se importar, é literalmente matar, morrer alguma coisa dentro de você. A gente só realmente sai sobrevivendo, a gente não precisa disso. A gente evoluiu, né? A gente não tá aqui só à mercê da força da natureza. Ai, vou deixar aqui a rua do jeito que tá, deixa crescer um mato ali, porque é a natureza agindo. A gente não vive mais nesse tempo. A gente tem plena condição, consciência de criar um ambiente que seja funcional para as nossas necessidades. Necessidades essas que sejam de locomoção, de relacionamento e de contemplação também. A contemplação ela é muito importante. Viver em um lugar que fisicamente é ruidoso, né, em termos visuais, com certeza contamina você, te dá uma sensação de não esperança, né, de que realmente assim a vida tá fodida, só falta eu morrer e me enterrem. É como aquele caderno, né, que a gente tinha quando a gente era criança, que aí a professora sempre descontava algum ponto porque tinha orelha. Você sabe o que que é orelha no caderno, né, que ele vai ficando ali todo desleixado? Pois é, a vida, se você não cuida, ela dá essas orelhas, sabe? Ela fica, o caderno fica sujo, né? As pessoas não conseguem ler a sua letra porque ela tá um garrancho, atrapalha a comunicação, atrapalha seu aprendizado, não tem, não existe benefício na feiura, não tem. É cultural da gente, independente dos povos, que a gente se fantasie, que a gente se vista, que a gente se prepare para momentos importantes, que esses momentos importantes possam ser todo dia. E aqui eu não tô falando sobre estar sempre muito arrumado, não. Eu tô falando do cuidado mínimo, sabe? Tipo assim, cara, tá limpinho, entendeu? Desodorante em dia, hálito em dia, escova o dente, passa fio dental. É o mínimo, o mínimo. E uma vez que você sempre tiver consciência da imagem que você está passando e tiver respeito primeiro por você e também pelas pessoas que estão ao seu entorno, essa sua percepção e esse julgamento, né, de que realmente a imagem não importa, vai mudar bastante. Bom, aqui fica o nosso episódio. Quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito disso, como que você estabeleceu sua relação com imagem, né? O que algo belo ou algo feio te transformou. Me conta aqui, sei lá, seja num filme ou num objeto que você entrou numa loja, gostou bastante, como que isso mudou. Eu tenho meus objetos de estimação, né, que eu gosto bastante, e eu cuido muito deles, muito direitinho, limpo ali, para manter exatamente porque eu me importo. E eu me importo e eu mantenho essa sanidade visual intacta para saber que ele está sendo bem cuidado. E você está cuidando bem de você, está cuidando bem da sua cidade, está cuidando bem das suas coisas. Me conta aqui.